Esta é mais uma edição do programa Bilhete Profético dentro do canal Cartas Proféticas. Faça também a sua assinatura para nos ajudar tanto aqui no canal Cartas Proféticas quanto no blog Cartas Proféticas. Ofereço o bilhete profético de hoje, deste 6 de outubro de 2020, ao meu amigo Arnaldo Ricardo, de Fortaleza, no Ceará, que fez comentário ontem no bilhete da edição, do dia de ontem, dia 5. A notícia hoje que toma conta da mídia brasileira é sobre a fuga do covarde, do canalha, do traidor da pátria, Sérgio Moro. Essas aqui não são palavras que eu uso fortuitamente, e nem por ofensa pessoal ao marreco de Maringá, que eu não conheço. Felizmente, nunca estive próximo a ele. Mas é o que ele representa. Sérgio Moro, do ponto de vista político, se ocupou do cargo de juiz, mesmo que seja uma primeira instância, que no universo do judiciário é um degrau inferior, se aproveitou para implementar uma política das mais destrutivas, inimagináveis contra o Brasil. E o ataque privilegiado deste traidor da pátria foi contra a Petrobras, para desmontar a Petrobras, que é uma estatal brasileira. Aqui em Oada, com os melhores e as melhores profissionais, todos e todas formados nas melhores universidades do país e internacionais. Homens e mulheres que entendem da ciência da natureza e que conhecem a Petrobras. E ele desempregou milhares e milhares de engenheiros e cientistas e prendeu outros e outras sem nenhuma prova para destruir a Petrobras, para ela chegar no estágio em que está agora, segundo alguns estudos, acabada, não existe mais como empresa nacional. Foi isso que Sérgio Moro fez. Esse traidor da pátria destruiu a Petrobras nacional, que representava materialmente a soberania do Brasil, para nos fragilizar. Com um país que crescia, que ocupava espaços soberanamente no panorama internacional. Com o fim da Petrobras, nós viramos simplesmente... Nem donos somos das matérias-primas, fornecedores de matérias-primas que são roubadas aqui, graças a Sérgio Moro. Fora a Petrobras, ele desmontou e quebrou as maiores empresas de todas as áreas. Infraestrutura, carne, derivados e assim por diante, para favorecer os trustes internacionais, as máfias internacionais. Foi isso que Sérgio Moro fez. Ele traiu usando a justiça, por onde ele entrou com um concurso discutível, ganhando altos salários dos impostos da classe trabalhadora, para trair a classe trabalhadora, destruindo as empresas que davam emprego para milhões de trabalhadores e trabalhadoras. E no judiciário, Sérgio Moro foi uma nulidade. Destruiu o judiciário brasileiro, empurrou o judiciário brasileiro para os braços do fascismo, para fazer do judiciário brasileiro um departamento de milicianos e um puxadinho dos interesses dos Estados Unidos. O que fez Sérgio Moro quando inventou que Lula era dono de um apartamento onde ele esteve uma só vez? Não dormiu lá,
não comprou, não negociou, mentiu sem provas para condenar uma personalidade brasileira que merece respeito, reconhecimento e carinho do povo brasileiro. Por ciúme, por inveja, por mediocridade, pelo espírito calhorda de traidor da pátria. Depois inventou aquela história, né, além do apartamentozinho insignificante do Guarujá, inventou aquela história do sítio, cujo proprietário foi a cartório dizer que ele era o dono do sítio, para prender o maior líder brasileiro e latino-americano, Luiz Inácio Lula da Silva. Criticar Lula seria uma coisa, questionar Lula seria uma coisa, mas mentir, caluniar, injuriar, foi o que Sérgio Moro fez. Este traidor da pátria, este calhorda, este pulha, este lixo da história brasileira. Agora Sérgio Moro, pressionado pela família. Não se sabe se família, com a palavra escrita como se escreve família, ou a família do ponto de vista da máfia, que se escreve família. Porque Sérgio Moro, na verdade, faz parte de uma máfia internacional, como traidor da pátria. Para ele não importa a pátria brasileira, o que importa é ganhar da máfia. Os serviços que presta a máfia internacional. A máfia dos grandes negócios gestados pelos bancos, gestado pelas petroleiras internacionais, pela indústria de armamento. É a isso que serve Sérgio Moro. Agora ele quer ir embora. Quando ele prendeu Lula, indevidamente, sem que todos os recursos fossem apurados, investigados, julgados, prendeu Lula de forma absolutamente desonesta, para ganhar prestígio, com o apoio da Globo, com a aliança com a Globo, com a aliança com a Veja que agora já reconhece que Sérgio Moro errou. Quando na verdade Sérgio Moro não errou, ele foi patife mesmo, foi desonesto, foi injusto, foi traidor. Agora é rejeitado por todos. Enquanto que a família pede que ele saia do país e vá lecionar em uma universidade no exterior. Pode ser que ele ganhe um carguinho numa universidade do exterior como gratidão pelos serviços sujos que ele fez para favorecer o que aconteceu com o golpe em 2016, depois com a prisão de Lula e com a eleição deste outro miliciano e fascista que ocupa indevidamente a presidência da República para ajudar a destruir o país cujo processo destrutivo Sérgio Moro começou. Isso não é pouca coisa. Ver o nosso patrimônio destruído não é pouca coisa. Ver nossas lideranças presas não é pouca coisa. Se não entendermos o que é isso, prenda um filho da gente que seja honesto para ver o quanto isso dói. Prenda um pai da gente que seja trabalhador, correto, mesmo que depois confesse que seja por engano, vê como isso dói. Prenda uma mãe da gente e vê como isso dói. Pois prender injustamente qualquer patriota brasileiro causou dor, causou destruição, causou a oportunidade da máfia, através do milicianismo fascista, ocupar o governo no país. E não só o governo central, mas de vários governos estaduais. E é com isso que Sérgio Moro contribuiu para agora querer sair e aceitar a gratidão de algum setor da economia internacional em que ele dê um carguinho a ele, que não é um professor analfabeto, um professor que não lê, um professor que não estuda, um professor que não pesquisa, cujo título de doutorado é questionado pela Universidade Federal em Maringá, é questionado pelos docentes da universidade. Como ele ganhou esse título com tanta ignorância? Quando esteve na conversa com Pedro Bial perguntou para ele, o jornalista Pedro Bial, perguntou para ele qual o último livro que ele leu, que ele lia. Ele não soube responder porque ele não lê.
Não lê. Qual universidade receberá um analfabeto que não pesquisa, que não lê, que tem preguiça de ler, que vive em bares se embebedando, que só dorme depois de tomar muito vinho? Qual universidade internacional se desonrará tanto, se rebaixará tanto ao receber alguém que trai a sua própria pátria? Então o que ocorre agora é que Sérgio Moro tenta sair do país com o judiciário manietado, com procuradores da República a serviço do fascismo. Provavelmente Sérgio Moro até saia mesmo. Porque numa situação normal, com o judiciário leal à pátria, o judiciário leal à justiça, um judiciário leal à Constituição, não permitiria que este calhorda traidor da pátria saísse da pátria que ele sangrou. Matar uma pessoa é crime hediondo. Caluniar uma pessoa é crime passível de condenação. Agora, destruir um país todo é passível de quê? Então, meus amigos e minhas amigas, esse é o panorama que nós temos hoje nesta terça-feira. De um traidor se preparando para fugir da pátria, como o Weintraub saiu depois de mentir. E o Weintraub, aquele analfabeto que exerceu o Ministério da Educação, só mentiu, só caluniou, só foi ignorante. O Sérgio Moro destruiu o Brasil. O Weintraub é consequência de Sérgio Moro. Sérgio Moro é antecessor, é aquele que abriu caminhos para calhordas, para analfabetos mal intencionados, porque há analfabetos absolutamente santos, mas esses mal intencionados que se bancam os donos do saber são filhos de Sérgio Moro. Como é filho de Sérgio Moro o próprio Jair Bolsonaro. Como é filho do processo Moro o traidor Michel Temer. Como todos que estão aí. E ele pensa sair do país. E provavelmente sairá do país. Porque não temos judiciário. Como eu disse no bilhete de ontem. E como eu disse no café profético de hoje. Não há nada mais a esperar. A situação se conflui cada vez mais para uma situação revolucionária, que se constitui de que os de baixo não querem mais ser governados pelos de cima, como dizia Lenin, e os de cima não conseguirão mais governar os de baixo. Quando haver a subjetividade revolucionária, quando houver uma direção revolucionária, estabelecerá a revolução. Nós nos aproximamos cada vez mais disso. Há muito cansaço com essa nojeira toda. Até mesmo o MBL, este esgoto de lixo que apoiou Sérgio Moro, já disse para ele que ele vai tarde. Ninguém mais de bom senso, e não estou dizendo que o MBL tem bom senso, nunca teve, mas ninguém quer este lixo solto por aí. Todos queremos Sérgio Moro preso, condenado e pagando pelas barbaridades que fez contra o nosso país. Isto é profético. Querer a justiça nesses termos é querer uma sociedade nova. Punir os responsáveis pela opressão, pela destruição dos direitos, pela destruição da felicidade de um povo, é querer uma sociedade nova. Nesta que está aí, nada é possível nesses termos. Abraços críticos e fraternos. Esta é mais uma edição do programa Bilhete Profético dentro do canal Cartas Proféticas.